que eu tenho certeza absoluta que Jesus não queria isso. Ok. E pra mim ele foi um cara fantástico. Ele não foi Deus porque nenhum ser humano pode ser Deus. Ok. E não faz a mínima diferença. Agora, a união, isso pode trazer mensagem para os nossos seguidores do Vilela positivas. Agora, ficar querendo trazer frases bíblicas que pessoas infinitas... É igual você discutir a teoria da relatividade com Albert Einstein. Tem que se esconder de vergonha de tentar fazer uma coisa A dessa. gente traz frases bíblicas porque o debate é sobre a Bíblia. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. É o que eu tô E se dizendo. não entendeu, é pior ainda. Não, Vamos lá, réplica então, vocês têm... Vai, Tassos. Não, eu só quero dizer se o que o senhor está achando ruim é que nós estamos trazendo frases bíblicas, eu sugiro respeitosamente que repense esse posicionamento, porque o título desse debate é Teologia Cristã versus Escrituras Judaicas. O que nós estamos demonstrando aqui é que todo o Antigo Testamento só pode ser interpretado corretamente pela lente hermenêutica interpretativa que é Jesus Cristo. Então nós iremos demonstrar aqui várias passagens do Antigo Testamento que só fazem sentido se nós olharmos para ela pela lente... Só fazem? Senhor, por favor, respeite. É que eu não entendi a frase. Não, o senhor respeite. Ah, tá eu não bom. estou interrompendo o senhor. Não, é verdade. Eu só vou falar depois. Não, o senhor disse que eu tinha que esperar porque o senhor nunca mais falou. Não conseguiu esperar 20 segundos. Vamos lá. Verdade. Não é, Vamos não é lá. verdade? Assim, Apesar que eu fui interrompido. Não, o senhor quer falar no meu tempo? Pode falar. Eu fui interrompido por 1 minuto durante o meu tempo, Pronto. aí foi a primeira vez que eu descobri que podia parar o tempo. Então vá, desconte 1 minuto. Fale se o senhor Não acha... precisa. Não Depois precisa? eu falo. Então, Eu falo no bom. final. Agradeço. Vou fazer uma coisa depois, eu vou deixar cada um falar 5 minutos livremente. Fiquem tranquilos. Seria mesmo. Não, eu não interessante. tenho assim, eu não tenho problema. Só quero dizer assim, que se você olhar, por exemplo, a queda, você vê Gênesis capítulo 3, no verso 21, existe uma passagem ali, me desculpe eu ter que fazer referência às escrituras, porque eu tenho a impressão que o debate é sobre isso e vou ter que fazê-lo. Então Gênesis 3, no capítulo 21, fala que na queda Deus chegou e vestiu Adão e Eva com pele, com roupas de pele. Então, para nós entendermos isso efetivamente, dá sentido profundo, belo e magnífico essa passagem que aparentemente é simples, nós temos que entender aí que isso já é uma demonstração do que vai ser necessário fazer no sacrifício. Houve aí um sacrifício animal, já que as peles não eram artificiais, mas naturais. Se nós formos para Levítico 16, por exemplo, que fala do sacerdote, nós vemos uma relação ali que é vista de maneira plena, bela e perfeita, se nós olharmos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo. Porque você vê o sacerdote, ele andava novamente com roupas com opulência muito grande, roupas muito belas, com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos, mas no dia específico da expiação, que era só um dia por ano, esse sacerdote se despia dessas roupas perfeitas e vestia uma roupa que um servo, um escravo vestia. E o sacerdote vai ali fazer exatamente o que Jesus de Nazaré, que é o Deus infinito, perfeito, faz. Se despe de sua magnificência para vir encarnar e habitar entre nós. Outra coisa, eu tenho que deixar bastante claro, o cristianismo não é uma religião que nasceu depois do judaísmo, no sentido de que, de acordo com João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, Jesus de Nazaré é o Logos, que precede inclusive a criação do próprio tempo. Então, na cosmovisão do cristianismo, o cristianismo não é um movimento histórico apenas, mas é um movimento metafísico, de desvelamento da realidade primeira. Nós estamos falando com aquele conceito, que é o Logos, sobre o qual a civilização grega, que é a civilização mais inteligente que já existiu sobre o planeta, se debruçou por séculos. Esse Logos foi quem encarnou e habitou entre nós. Jesus Cristo não é um elemento unicamente histórico, ele é o Deus encarnado. Em João 14,6, por exemplo, diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós formos ler isso em grego, nós temos lá: Jesus é a verdade, é aletheia. Aletheia é um conceito sobre o qual se debruçou a civilização grega por séculos. Então nós temos que deixar bastante claro que a nossa motivação aqui é desvelar a verdade. Para nós, o cristianismo não é Agora uma filosofia. Era o que agora? É a réplica. Passou 40 segundos. Não, Por eles que têm não foi 6 falado? minutos que vocês passaram 3, eu tô controlando o tempo. Não, eu fui 5. Não, eu tô controlando, Dudu. Passaram 3, eles têm 6 minutos, vamos lá. O senhor quer falar algo? Não, Eles vão ter Mas é porque ele... Eu quero, mas eu me seguro, Vamos lá, seguro. vamos lá.
Glória a Deus. Eu tô ouvindo. Glória a Deus. Eu agradeço a gentileza. É que eu só perguntei porque eu achei que era 3. Eu agradeço a sua generosidade. Eu vou terminar, né? Então, Jesus Cristo é o Deus encarnado. A nossa motivação aqui é de descobrir a verdade, de desvelar a verdade. Então, nós não tratamos o cristianismo apenas, unicamente, e também o é, mas não é unicamente isso, um movimento histórico. O cristianismo, para nós, é a revelação de Deus. E, no caso da relação do cristianismo com o judaísmo, são complementares, no sentido de que, conforme eu já disse, nós utilizamos a Tanar, que é o livro sagrado judaico. O cristianismo é a completude do que prevê a Tanar. Eu falei de Levítico 16, Gênesis 3, 21, e nas outras oportunidades nós podemos falar de inúmeras outras situações do Antigo Testamento. Posso? Agora é réplica de vocês. Gente, se vocês querem saber a verdade, a gente vai folhando o Tanar desde o começo e eu vou te mostrando que vocês não são capazes de entender nenhum preceito e não é o prisma do Novo Testamento que vai explicar as leis do Yovel, do júbilo. Vocês conseguem me explicar qual a diferença de uma cidade com muralhas, uma cidade sem muralhas? O Novo Testamento explica isso? Qual a diferença em relação ao júbilo, que está na Torá, de casas com muralhas, cidades sem muralhas? O Novo Testamento explica isso? Óbvio que não. A única Torá que explica a Torá escrita é a Torá oral, que é o Talmud. Que é o Talmud, que é a mesma Torá que diz que Jesus não é Deus, Jesus não é Mashiach. Ele foi um judeu rebelde. Exatamente. Então, assim, ele existiu, hein? Se você está falando, na verdade, vamos olhar todos os versículos. O versículo em Daniel, o pastor César analise isso. Está escrito Ikaret Mashiach. Ikaret Mashiach vem da palavra karet. A palavra karet é o desfazer total de uma pessoa. Não tem segunda vinda para um venichretá. Venichretá, judeus ganhavam karet por pecados absurdos, muito graves que acontecem na Bíblia. Então não é o Ciro. Não. É que você disse que lá era o Ciro. Então você disse que o Mashiach era o Ciro. E Karet Mashiach vem da palavra Karet. Karet em hebraico é um total... Na Torá tem várias interpretações para cada versículo. O judaísmo era assim antes do cristianismo, entendeu? É que esse texto não é da Torá. Vamos lá. Esse texto é de Daniel que ele Isso. Não, do Tanakh, eu quero dizer, do Tanakh também. Tá tudo bem, mas vamos lá. Talmud comenta. O Talmud Ciro, sim. E Karet Mashiach, ele morreu por completo e seu reinado também. Persa caiu por completo. A palavra Karet... Você tem livro de história? Claro que eu tenho livro de Que história. ano é o Ciro? Não, você não entendeu. Não, mas ele quer dizer, pela tua interpretação que o Mashiach era Jesus, então ele foi cortado. Ciro é entre o primeiro e o segundo templo. Diz ele que diz. A profecia está falando que ele vai morrer até o final dos 499 anos. Porque não leva. Já está dizendo que ele vai morrer. Isso é profecia. Bom, se eu posso falar sobre isso... Veja. Você me fala quando eu puder falar. Veja, se a gente for falar agora do Shiva Shevuim, lá em Daniel, se a gente for falar de 7 semanas, Yovel, o Novo Testamento é capaz de me explicar... Entre outros 613 mandamentos. O tefilin, o kasher. O tefilin, as roupas dos sacerdotes, se a gente sentar juntos, vai falar as medidas de cada uma, você sabe exatamente como funciona. Cada tora, cada estaca do tabernáculo, que você fala, Jesus é o tabernáculo. Você consegue me explicar cada medida como funciona exatamente? Só a Torá oral. O que o Micha está querendo dizer, eu posso complementar? Eu posso complementar ou não? Claro. Não, só você deixar. O que o Micha quer dizer é assim, óbvio que o que vocês falaram é muito inteligente e é bonito. Não é essa a discussão. Eu quero que você entenda que eu não quis desrespeitar. Você vai entender o que eu quero falar. Eu quis ir para uma discussão mais inteligente, como eu tento fazer hoje em dia, de aproveitar hoje... Qual é a coisa mais escassa do mundo? Tempo. Então eu tento aproveitar o tempo, seja num podcast, seja qualquer coisa, no que vai se levar de produtivo e de inteligente para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, assim, claro que a gente poderia entrar nisso, mas tem pessoas, eu repito, quando eu falo ChatGPT, porque de verdade, lá existem informações sobre esse tema que a gente está falando agora, infinitamente mais inteligente do que tudo que a gente possa. Pelo menos do meu lado, eu posso falar do lado judaico. Agora, o que de inteligente e prático que a gente pode trazer aqui, agora, 2025... É isso que eu queria chegar agora. É assim, o cristianismo, ele existe. Ele é uma das maiores religiões da Terra, certo? Em número de pessoas, assim como o islamismo também. Eu falaria a mesma coisa. Em vez da gente focar, entendeu? Em frases, slogans, parece Coca-Cola, entendeu? Não sei se pode falar aqui. Quer dizer, parece... A gente toma, pode. Ou seja... em vez da gente se ficar focando na superficialidade das religiões, é isso que eu quis dizer, não foi falando sobre você, mas a infantilidade existente no próprio judaísmo. Eu falo isso aqui, Micha, para sinagogas que brigam,
linhas religiosas dentro do judaísmo que às vezes ficam preocupadíssimas com A ou B, se falou A ou B, quando a essência do judaísmo e do cristianismo e do islamismo e do budismo, e eu vou falar mais, até do ateísmo, porque eu não acredito em ateu, o cara tem algum trauma com Deus, então ele tem que chamar Deus de algum outro nome. Mas o que a gente gosta? O que a gente concorda? 99% a gente concorda. A gente concorda com a vida. A gente concorda com Deus. A gente concorda com amor. A gente concorda com família. A gente concorda com transcendência espiritual. E aí, agora... Seria hora de fazer uma pergunta também para eles? Vocês têm mais 3 minutos para fazer eu também pergunta. queria concluir rapidinho, mano. Sim, mas eu só quero falar isso aqui. Então, assim, o meu objetivo quando eu falo que eu vim aqui, mesmo que o tema oficial é escrituras judaicas versus teologia cristã, eu vejo um complemento, como vocês falaram, um dos dois falaram, fantástico, como Maimônides escreve, eu finalizo com isso, que Jesus veio para o mundo, apesar de indiretamente ter causado muito sofrimento para o povo judeu através das perseguições que tiveram para o povo judeu, para abrir as portas da era messiânica. Quem falou isso foi um dos maiores rabinos ortodoxos de todas as gerações, Rambam, Maimônides. E ele fala, por quê? Porque ele trouxe para o mundo que era politeísta, vocês sabem disso, até o cristianismo surgir, a maioria do mundo, tirando o povo judeu, acreditava em muitos deuses, inclusive os gregos, e ele trouxe o conceito de um Deus, que é a unicidade do universo. Ele trouxe o conceito da relação entre homem e Deus, e ele trouxe a relação de um mundo melhor que todos nós acreditamos.